Puxa vida, deu? Gente, essa internet aqui está me deixando louca. Vamos de novo, vamos do começo. Então, eu estava dizendo que eu tinha me preparado para falar hoje sobre o que é a psicologia intercultural, certo? Mas aí, pensando a respeito, eu disse, não, peraí, eu acho que eu deveria contar para a turma como que eu conhecia a psicologia intercultural, de onde que veio isso, porque muita gente me pergunta coisas assim, ó, André, eu quero estudar isso, onde é que eu encontro? André, como é que você encontrou isso? Ou, André, você inventou isso? Essa parte, então, eu adoro, né? Sim, eu produzo bastante coisa na área, mas não, eu não inventei. Então, no fim, eu acabei decidindo que eu vou usar essa live para isso. Eu vou contar para vocês como é que eu me apaixonei pela psicologia intercultural e aonde que eu encontrei ela. Então, vamos voltar lá para o ano de 1988, quando eu, em Porto Alegre, entro na psicologia da PUC. Eu sempre fui muito simpática a ideia de ser psicóloga e ajudar as pessoas e tal, mas eu ficava muito incomodada de ver sempre a mesma coisa. Sempre os mesmos teóricos, os mesmos livros, a mesma metodologia. Até que um dia caiu na minha mão essa frase aqui, ó. Nunca ande pelo caminho já traçado, porque ele vai te levar apenas aonde os outros já foram. Turma, aquilo ali fez bum na minha cabeça. Eu achei extremamente libertador, porque me convidava para, número 1, fazer um caminho só meu. Fazer um negócio diferentão, assim, Pedro Álvares Cabral, entendeu? A última bolacha do pacote, uma coisa bacana. Me convidava para isso e respondia aquela minha angústia, né, de que eu não queria ver as mesmas coisas sempre. E ali estava o convite para ver um negócio diferente. E eu pensava também, esse mundão grande do jeito que é, né? Deve ter coisa boa para se ver. Imagina, a gauchinha lá em Porto Alegre. Mas eu tinha um amigo, olha que coisa diferente, o nome dele era Albert. E ele fazia engenharia elétrica. E havia acabado de voltar do intercâmbio cultural na Áustria. O que o cara foi fazer na Áustria? Ele era babá. O Albert, um guri, tinha ido para a Áustria ser babá. E aí ele chega e diz pra mim, pô, Déia, você gosta pra caramba de criança, você fez magistério, eu tinha feito magistério, eu tinha estudado educação montessoriana, educação piagetiana, toda paz e amor. Eu falei, gente, eu ia adorar ser babá, né? Mas aonde? Na Áustria? E ele, onde você quiser. Isso foi realmente impactante. Imagina, né? Bom, aí eu cheguei pros meus pais e falei, eu quero ser babá no exterior. A única referência, assim, mais perto que minha família tinha era a Itália, porque eu sou descendente de italianos, se bem. Meu pai sempre escutava músicas italianas e tal. Os meus tios, eu tenho um casal de tios muito querido e eles iam para a Europa, e eu era criança, desde criança vendo os slides da Europa, até que eu quero ser babá na Itália. E aí eles, vai aprender italiano? Bello. Per ora era quello che mi veniva in mente, né? Aprender italiano. Tudo bem. Vamos buscar então um programa de intercâmbio na Itália. Agora a história começa a ficar boa. Naquela época era proibido o programa de au pair na Itália. Eu sabia que na Alemanha era permitido, nos Estados Unidos. Hoje eu não sei, as agências devem responder isso melhor do que eu. Mas eu sei que hoje tem au pair na Austrália, tem au pair na Nova Zelândia, na Itália eu não sei. Mas essa agência, como muitas outras, assim, que às vezes erram, né? Essa agência disse assim pra mim: hoje eu vou te mandar pra Itália, só que é proibido. Então, quando tu chegar no aeroporto e te perguntarem o que tu tá fazendo, tu vai dizer que tu é turista. E eu topei. Na época eu não disse pro meu pai e pra minha mãe. Vocês podem ver que todo mundo já foi adolescente, todo mundo já fez sem vergonhice na vida, todo mundo cometeu erros graves. Eu já não julgo mais nem a mim, nem a agência, nem nada. Pelo contrário, eu só agradeço.
minha história vai piorar bastante e por isso que eu queria contar, sabe? Porque eu acho que ela explica de onde vem essa paixão louca. Turma, eu comprei então um programa de intercâmbio que era proibido. Peguei o avião e desci no Fiumicino di Roma em fevereiro de 1989. Os guardas pegam e me perguntam: o que você veio fazer? E eu, do alto da minha espontaneidade, que não mudou muito para quem me conhece, eu já não sei mentir naquela época, então absolutamente deslumbrada. O que eu vim fazer? La ragazza alla pari. Era a única coisa que eu sabia dizer, era o termo da coisa. Au pair, ragazza alla pari. Cosa? Ragazza alla pari. E aí, eles me algemaram. Pec. Eles me algemaram. E eu fui presa numa salinha lá no aeroporto. Vieram os oficiais e disseram: assina aqui. Aí eu li ali, o que tá escrito aqui? Gente, eu não falava italiano, tá? E não é que eles falassem inglês muito bem, mas basicamente estava dizendo que eu estava tentando entrar ilegalmente na Europa para trabalhar. Ou seja, que eu era imigrante ilegal e que eu estava tentando entrar na Europa para fazer a minha vida. Contextualizando, eu venho de uma família muito abastada. Meu pai era um grande advogado na época, tal. Hoje é um senhor já aposentado, mas a minha família tinha muitos recursos. Eu fui presa com casaco de pele e anelzinho e joinha na orelha. Então, eu disse que eu não ia assinar. Os caras, assina que tu vai ser presa. Eu não vou assinar. E eu não assinei. E eu fiquei presa 7 horas numa salinha no aeroporto Fiumicino di Roma. Por 7 horas, numa salinha que eu me lembro que não tinha cadeira. Ela era uma sala acarpetada e eu sentei no chão chorando. Eu olhava para o lado e não conseguia reconhecer as pessoas e as etnias. Mas eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi africanos, marroquinos, árabes, latino-americanos. Tinha alguma coisa naquela salinha. E eu tinha 18 anos. E eu procurava europeus. Eu tinha 18 anos, Dalila. E não tinha europeu na salinha. E eu procurava norte-americanos. Não tinha norte-americanos na salinha. E eu chorava. 7 horas, sem saber se eu ia pra frente, se eu ia pra trás, eu tava algemada. Daqui a pouco eu me levanto e tá escrito a Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Deixa eu até ver direitinho o nome da declaração. A Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos, esse é o nome. Mas o que me chamou a atenção, eu realmente gostaria de encontrar, foi o que estava escrito ali. E estava escrito que todo homem era merecedor. Ali, todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade. Toda pessoa tem os mesmos direitos e liberdades proclamados nesta declaração. Agora vem a parte, presta atenção. Sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra índole, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição. E aí eu tive uma epifania. Então, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade, independente da sua raça, cor, sexo. Mentira! Eu pensei, isso é mentira. Tá, mentira o que tá escrito ali, tá? Mentira, sabe por quê, turma? Porque esse homem, proclamado pela Declaração Universal de Direitos Humanos, ele não existe. Ele é um homem abstrato. Eu mereço respeito e dignidade
Não a despeito da minha condição, mas pela minha condição. Eu mereço respeito e dignidade porque eu sou mulher, porque eu sou branca, porque eu sou brasileira, porque eu sou... enfim, a minha condição humana, ela precisa ser considerada. E a partir desta consideração, eu preciso ser respeitada. E não a despeito dele. Então, eu quero proclamar aqui publicamente que eu sou contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque é uma falácia, porque ela está a serviço de um homem falacioso, abstrato, independente de não. Eu quero ver a turma respeitar todo mundo, dependente das suas condições. Dependente, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Ó, voltei para a salinha de Roma, já fiquei nervosa. Aí... fiquei naquela salinha e então essa foi, digamos, a minha primeira sementinha, porque eu comecei a perguntar para as pessoas de onde elas eram, do jeito que eu podia, né? Eu falava inglesinho lá, daqueles. E comecei a perguntar, e aí eu me lembro, egípcio, marroquino, Romênia, Ruanda, Birmânia, país que eu nem sabia o que os caras estavam falando, né? Bom, me botaram de volta dentro do avião. Esse foi um grande momento, entrar algemada no avião e as pessoas fazerem assim, ó. E aí eu me lembro que eu olhei pro oficial e disse, vocês não vão tirar a algema? E aí o cara tirou a algema e disse assim, bom, agora é com a Ibéria, né? Agora você tá em território neutro. A Ibéria era a companhia aérea. E aí eu entrei no avião, chorei. Pra quem não conhece essa minha particularidade, eu sou super carolona. Aos 15 anos eu comecei a tocar violão na igreja e hoje, às vésperas dos meus 51, eu continuo bem pertinho de Deus. Ele é meu amigo, é meu amigão, assim. E naquele avião eu conversando com ele, chorando, né? Eu disse, agora, rapaz, seu louco, o que eu faço? Pra onde eu vou? E o avião parou. Não deu 2 horas, o avião parou. E eu pensei, peraí, né? Eu não cheguei no Brasil... Eu tava tão perturbada, gente, que eu não tinha noção de tempo. Sabe quando grandes dramas acontecem na tua vida? E tu realmente perde a noção de tempo, de espaço, de tudo. Aí eu virei pro cara do meu lado e disse, onde é que nós estamos? Na Espanha. Onde é que fica isso? Na Europa. Isso é perto da Itália? É. Eu vou descer. Sabe aqui que eu vou descer? Eu falei pra aeromoça. A aeromoça, vai descer? Eu vou descer. Mas o teu voo vai para São Paulo, mas eu vou descer aqui porque eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem, eu preciso descer. Ai, meu Deus, se existe a expressão presença de espírito, e espírito bom, ou Espírito Santo, ou seja lá o que, acho que essa foi uma bela presença de espírito. Não, eu não fazia ideia do que era a Espanha, onde era a Espanha, então eu desci do avião, isso era 11h30 da noite, então vai vendo aí. Vai vendo, você chega num país que você nunca foi, que você não fala idioma, que você não tem pra onde ir, e são 11h30 da noite. Estão entendendo que quando eu falo do meu trabalho, todos os pelinhos da minha pele se emocionam? Isso eu escuto muito ao longo da vida, mas como é que tu te emociona? Já foi 1 milhão de palestras. Tô explicando por quê, então... Sempre quis fazer isso, tô muito feliz de fazer isso hoje. E aí, eu procurei um albergue da juventude e o taxista, então, me levou para um lugar que não era o albergue da juventude. Não era. O albergue da juventude em Madrid, na época, para quem conhece, ficava no bairro de Argüelles, em la calle Santa Cruz de Marcenado, cerca del Corte Inglés de Argüelles. Quem sabe o que eu estou falando vai se identificar. Não obstante, pertinho da Praça Maior tem La Plaza Santa Cruz de Marcenado. La Plaza. Então, o taxista, por alguma razão, em vez de me levar para o albergue, me levou para essa praça, onde, felizmente, tinha um albergue muito estranho na época. E eu dormi naquele albergue, chorando. Me lembro até que eu botei assim tinha um móvel, eu botei atrás da porta desesperada. Claro que nesse inteirinho eu falei com os meus pais muito desesperados. Sabiam que eu tinha ido embora de Roma, só que não sabiam que eu tinha descido em Madrid.
Vai vendo, tu que é pai, tu que é mãe. Juro, se eu fosse a minha filha, eu me matava. Não, eu matava a minha filha. É, eu me matava. Porque meus pais não sabiam que a mulher embarcou pra Roma e foi dormir em Madrid. Bom, eu tive um intercambista uma vez. Ah, hoje eu tô talkative. Eu tive um intercambista que foi pra Roma e tomou todas, porque ele tinha medo de voar. E aí ele acordou em Bangkok, Tailândia. Aí ele disse que ele olhou a placa e disse assim: pô, onde é que eu tô, rapaz? Acho que eu bebi muito. Ah, eu tô em Bangkok. Aí ligou pra mãe dele: mãe, olha só, me perdi, tô na Tailândia. Aí a mãe: meu Deus do céu, guri, como é que tu foi parar na Tailândia? Meu filho se perdeu. E aí o guri disse assim: ô mãe, tu conhece alguém que se perdeu e nunca se achou? Para, não precisa de tanto drama. E aí ele me liga: tiazinha, tô na Tailândia, que legal. Não, bom, as histórias de intercambista vão deixar para outra, né? Mas aí desci em Madrid, no outro dia entrei em contato com a agência de intercâmbio e a agência de intercâmbio disse: bom, tu procura aí el Club de Relaciones Internacionales y Culturales. Esos son nombres que tú no lo olvides jamás, né? Porque te quedas com uma huella em tu memória, uma coisa incrível. Você fica com aquele troço, estresse pós-traumático, tu nunca mais esquece o nome do troço. Não, sério, gente. Esses dias eu tava em Madrid, eu fiz esse roteiro de novo, tudo de novo. Eu dava risada de alegria, de cara, eu não acredito que eu tô aqui de novo com essa turma, que delícia. Então, assim que me fui ao Clube de Relações, encontrei algumas famílias e uma família maravilhosa. Chegou para mim e disse: como te chamas? Andrea. Andrea, tu que haces em Madrid? Ah, fui presa, eu estava na Itália, ontem fui presa. Eu vou fazer um programa assim, de intercâmbio, que deu errado. Mas assim, ó, eu sou super legal, eu gosto de criança. Eu fazia psicologia no Brasil e a minha família tem dinheiro, tá? Eu tô aqui de louca mesmo. E a família disse: ok, pode vir. Esses dias a gente tava jantando juntos lá em Madrid e aí eu perguntei pra eles: ô seus loucos, mas vocês eram bem responsáveis, né? Como é que vocês me botaram pra dentro? Aí a espanhola falou assim: não sei, es que tú parecías así tan espontánea, tan sincera, adorable, ¿verdad? ¿Verdad, Ángel? E o Ángel: sí, adorable, adorable. Porque, gente, de novo, tu botaria na tua casa uma estrangeira que tu nunca viu na tua vida, que foi presa, chega com uma história que ninguém acredita, pra cuidar da tua filha? Ai, meu Deus, eu sou muito grata a Deus. Gente, sou. Assim que, lo que deveria ser 6 meses na Itália, virou 2 anos em Madrid. E aí eu fico em Madrid, a família realmente é sensacional. Pero la España de los años 80 no é que fuera la cosa más acogedora para los latino-americanos. Não era. Assim que uma das primeiras expressões que eu aprendi em espanhol era sudaca de mierda. Sou americana de merda. E tinha o maior preconceito. Para vocês terem uma ideia, gente, eu faço amizade até com poste. Quem me conhece sabe. Se o poste for bonitão, então eu abraço e dou beijo nele. Um dia eu cheguei em casa e a minha mãe, hospedeira, estava conversando com uma amiga dela para contratar o filho dela para sair comigo. Ela disse: eu pago para ele ser amigo do André. Eu olhei aquilo e falei: escusa? Gente, é o fim da várzea mesmo, né? Me caiu os butiá do bolso, agora tem que estar pagando pra ter amigo. O troço era assim, turma. Muito bem. Aí, não tava bom. E eu comecei a me perguntar por que os espanhóis eram daquele jeito. Por que o mundo era daquele jeito? Por que no filme Chino de Roma tava os países árabes? Tava a Latinoamérica? Tava os africanos? Onde é que estavam os nossos queridos da América do Norte? Onde é que estavam os queridos europeus? Onde é que estavam os escandinavos? Onde é que estava o Japão? Onde é que estava a Austrália e Nova Zelândia? E por que os espanhóis, com sua cultura del cabreo, não sempre assim tão duros? Bueno, no meu ponto de vista,
na época, como brasileira, gli italiani era tutta un'altra cosa, era come se fosse festa, mattina, sera e pomeriggio, era sempre tutto così, era facile. E perché os italianos com seu American way of life so different from us? Ok. E sei lá, era tudo muito diferente e eu comecei a me perguntar por quê, por que uns se dão bem, por que outros se dão mal, por que uns sofrem como eu e o outro tá ali, ó, cantarolando. E um dia eu tava lendo jornal, El País, e tá ali no El País. Professor abre centro de acolhida a refugiados na Europa. Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, abre centros de acolhida para refugiados. E tem psicólogos, assistentes sociais, e tem um cara que está coordenando o bem-estar dos refugiados. E esse cara estava vinculado à Universidade Complutense de Madrid. E eu li aquele negócio, falei para minha família hospedeira, eu vou fazer voluntariado nesse centro de acolhida aqui a refugiados. E a minha mãe hospedeira fala, você não quer fazer faculdade aqui? Eu disse, eu quero. Eu faço qualquer coisa para ficar aqui, para aprender a fazer esse negócio. Assim que, em 1990, eu entro para Complutense de Madrid e vou me meter a fazer apoio aos refugiados. Turma, só para vocês terem uma ideia, dá uma olhadinha no Google em que ano que a Acnur entrou no Brasil. Se eu não me engano, foi em 2010, tá? Ou seja, eu tô pelo menos... Quantos anos atrás? Ai, eu sou psicóloga, eu preciso de uma calculadora agora. Alguém pode me dizer? Quantos anos atrás eu estava já na Acnur? Ou quantos anos na frente, né? Eu acho muito interessante isso. O quanto tudo era novo para mim e para o mundo, né? Muito bem. Aí eu começo a ser voluntária no Centro de Acolhida a Refugiados. E isso mudou minha vida. Mudou minha vida, turma. Refugiado é gente que nem a gente. Com uma diferença. Tu pergunta, de onde tu veio? Gabão. E tu? Guiné-Conakry. E tu? Síria. Ah, mas o teu marido veio, né? Não, mataram. Mas os teus filhos vieram, né? Não, mataram. E aí tu pergunta para as crianças, mas o teu pai e tua mãe vieram, né? Não, morreram. E eu tinha um desejo visceral de ajudar aquela turma. Como? Como que você ajuda as pessoas numa situação que você não tem ideia do que é e você não tem conhecimento, nem know-how, nem experiência, nem nada, né? Nada. Se tem algo que eu tinha na mala, era boa vontade, muito amor e atrevimento. Atrevimento, graças a Deus, nunca me faltou. Mas tinha esse cara, né? O canadense que nos dava insight sobre o tema. Na época a gente chamava de Psychology for the Well-being of Refugees, or Psicologia das Nações era o nome que dava. E eu me pus a estudar aquilo e eu bebia de balde as palavras daquele homem. Se alguém me perguntar, André, alguma vez você fez um curso de formação? Nunca fiz. Nunca fiz, mas desde aquela época eu me grudei nessa turma. E o cara que eu atendia, ele veio da Serra Leoa. E ele era professor lá, ele tinha uma família, ele tinha mulher, tinha filho, ele era gente que nem a gente, né? E eu comecei a atender esse cara. E ali eu conheci o olhar africano. Quem conhece o olhar africano sabe do que eu tô falando, né? É aquele olhar assim, branco, em contraste com a pele negra, que aqui no Brasil a gente nunca tinha visto.
mas sobretudo aquele olhar desesperançoso, assim, aquele olhar tipo, me tiraram tudo. E o cara não falava nada. Eu também não. E aí, um dia eu comecei a chorar. E eu falei, professor, eu vou largar a psicologia e eu vou voltar pro Brasil. Eu chamava ele de professor porque ele era professor. E eu acho que aprendi muito com esse cara. E aí, então, ele falou, por quê? E eu falei, porque eu queria lhe ajudar. E eu não sei o que fazer. Mas eu queria muito lhe ajudar. E eu acho que eu me desmoralizo me emocionando dessa maneira. Esse assunto me emociona. Turma, ele levantou, ele foi até a minha cadeira, ele me abraçou. Eu acho incrível que o cara tenha ido me consolar. E ele falou assim, Andréa, as pessoas não se identificam com a perfeição. Elas se identificam com a humanidade. E tudo que eu preciso, tu tem pra me dar. Tá, né? As pessoas não se identificam com a perfeição, elas se identificam com a humanidade. Aí, assim nasceu a psicologia intercultural. Caiu um raio na minha cabeça. Naquela hora lá, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ajudar as pessoas ao redor do mundo. No matter what. No matter how. Eu quero. E é isto. E, bom, depois a história foi melhorando. Deixa eu ver que horas são. Vamos me levar para o Brasil de volta. Assim que eu quero para ter sido 6 meses na minha vida, ao fim deu mais ou menos, sei lá, 4, 5 anos. Eu nunca sei direito porque foi tudo meio picado, assim. O meu outro país, quando eu termino, eu fico 2 anos em Madrid, depois eu vou para Roma. A minha família espanhola dizia, pero que obsesión tienes con Itália, Andrea, olvídalo. Porque eu não podia entrar na Itália por 6 meses, eu acho. Não, mas eu quero aprender italiano. Ademais, começava a Comunidade Econômica Europeia e a turma das universidades, eles criam um projeto na época que existe ainda, que é o Super Projeto Erasmus. E era assim, para formatar o cidadão europeu, eles formaram um currículo único, que o guri, então, por exemplo, começava Sapienza começava direito na Sapienza de Roma, o segundo fazia em Paris 4, em Grenoble, a terceira na Autônoma de Salzburg, e aí eles faziam intercâmbio dentro da Europa, esses guri. E eu pensava, eu vou lá para a Sapienza de Roma para fazer voluntariado com o pessoal do Projeto Erasmus. Porque esse professor que estava no centro de acolhida, com os refugiados, já em Madrid, ele também começou a se meter com o Projeto Erasmus. E eu digo, sabes que? Me vou a Roma, vou aprender italiano, vou me divertir pra caramba, e ainda por cima vou me meter no Projeto Erasmus. E foi o que eu fiz, o Erasmus. Ai, gente, e esse meu negócio de inspire people, né? Eu gosto de inspirar as pessoas. Porque assim, ó, o que eu tinha de melhor que os outros? Nada. Na dica de nada, só uma autoconfiança. E é isso que o povo hoje chama de propósito de vida, né? Que é um troço que vem de dentro, sabe? Não adianta ficar fazendo curso e coaching. É quando você tem aquele clique na vida, mas para isso tu tens que te expor às experiências. Por isso que eu sou tão apaixonada por essa história de intercâmbio e expatriação. Cara, te expõe às experiências. Olha o tamanho do mundo. Você há de encontrar o seu propósito, nem que seja passar o tempo todo em Nápoles fazendo música, tu e o Pino Daniele, né? Aliás, os grandes tenores e solistas não começaram lá? Nato il sole. Allora, da onde que nasceu? Em Nápoles. Allora, eu vou para Roma. È tutta un'altra cosa, i drammi dos estudantes do Erasmus era um drama diferente, mas foi muito, muito bacana. O meu terceiro país foi a Bélgica, onde eu fui para a Universidade de Louvain-la-Neuve, e também lá o projeto Erasmus a 1000 pelo Brasil, pela Bélgica. Eu fiz voluntariado no Centre des Étudiants Étrangers da Universidade de Louvain-la-Neuve, e lá, numa
terceira epifania. Naquela época, eu já dizia que eu era psicóloga intercultural, porque eu não sabia fazer outra coisa, eu só sabia ajudar as pessoas na sua adaptação, eu só sabia estudar aquilo e ler aquilo e beber aquilo. Gente, foram anos e anos e anos de uma leitura obsessiva, contumaz, e lendo e escrevendo, e lendo e escrevendo. E lá em Louvain, então, foi a minha terceira epifania na área da psicologia intercultural, que foi o seguinte: eu atendi os estudantes estrangeiros para ajudar na adaptação, tá? E tinha um mexicano que eu gostava pra caramba. E um dia o cara chega e diz: Andrea, ¿sabes qué pasa? Que era mi padre, que era mi madre, quero hablar espanhol, ¿me entiendes? Eu comecei a chorar e disse: hombre, te entiendo perfectamente. E eu também, es que echo de menos a Brasil, eu quero voltar ao Brasil, eu também, cara, eu também. E aí ele pega e diz: por que não vuelves? Eu digo: mas o que eu vou fazer no Brasil? Não tem estudante Erasmus, não tem refugiado. E aí, turma, o cara pega e fala assim, ó: inventa. Ha! Aí tocou no meu escala, né? Inventa. Tá, tudo bem? E aí eu voltei para Porto Alegre. Voltei para PUC, porque o meu diploma não havia sido convalidado no Brasil. Eu precisei me formar na PUC, eu fiz mais 2 anos. Onde eu sou também muito grata, porque quando eu voltei para PUC eu fui ser bolsista do mestrado, né? Ajudar o pessoal do mestrado. Aí eu conheci gente boa pra caramba, que também pesquisadores assim de primeira linha, querida, professora Juraci Marques, Maria Lúcia Thielê, gente assim que realmente me insuflava e dizia: de onde tu tirou isso, André? Todo mundo dizia: de onde tu tirou isso, André? Ai, rapaz, tem um monte de gente lá da Europa se metendo com isso, né? E professores queridos que foram voluntários também do meu projeto de conclusão, que é o Tornar-se Cidadão do Mundo, é o resultado de uma experiência migratória. Na época eu peguei todos esses caras, o Cícero Vaz e tal, o professor Jorge Sarreira, toda essa turma lá, e me insuflavam pra caramba. Então, assim, eu voltei e fiquei em Porto Alegre batendo cabeça ali, acho que 1 ou 2 anos. Eu fazia seleção de trabalho para as empresas. Nada. Tem uma cena que me marcou muito. Eu ia em tudo que era faculdade na época lá, PUC, Unicinos, Ubra, nem me lembro, a URGS, né? Eu ia, turma, no departamento de psicologia com a mesma cara dura de sempre. E eu dizia assim: oi, meu nome é Andrea e eu trabalho com psicologia intercultural. Será que vocês estariam interessados numa palestra? Ai, desculpa, Andrea, nunca ouvi falar. Não, mas é bem legal. Posso te explicar o que é? Não, obrigada, Andrea. Ai, não tenho tempo. De qualquer forma, eu acho que isso ainda não existe no Brasil. Sim, é por isso que eu quero falar. E a cena que me marcou, turma, que foi de matar. Eu cheguei e fui no departamento de psicologia de uma universidade dessa. E a diretora falou assim: faz assim, ó, vai na hora do recreio, no intervalo, vai na sala dos professores ali e pergunta se alguém te dá uns 20 minutos pra falar na sala. Aí eu fui, né? Cheguei lá, me lembro como se fosse ontem, peguei o copinho. Oi, com licença, vocês são professores de psicologia, né? Então, meu nome é Andrea e eu trabalho com psicologia intercultural. Será que vocês gostariam que eu desse uma palestrinha assim de 20 minutos, um período só para os alunos de vocês? A turma me olhou e fez assim, ó. E continuaram tomando o café deles e comendo os bolinhos dele. E eu pensei: he sido rotundamente ignorada. Os caras me ignoravam. Ai, Jesus. Aí eu tava pronta pra me matar, né? Brincadeirinha. Eu só pensava. Aí eu fui pra São Paulo. Meus amigos do intercâmbio era tudo de São Paulo. E era um sarro. Eles me mandavam um cartão postal de São Paulo e diziam assim: Deia, venha matar a saudade do primeiro mundo. Venha para São Paulo. Aí o Chico Bento pegou o ônibus e foi pra São Paulo. Não, o meu apelido lá, turma, é Chico Bento, né? Porque quando eu desci naquela rodoviária do Tietê,
olhando em volta, me deu um medo, eu nunca vi tanta gente na minha vida. Mas amigos amados, a Rê, a Eliane, o Lauro, a Helena, amigos, a Crix, amigos irmãos, amigos família, eles estavam sempre lá me esperando, né? Acho que o Bento chegava assim, sério, turma, com muito medo. E aí, nós lá de papo furado, eu falei, gente, eu não sei o que fazer, eu tô em Porto Alegre lá, entendeu? Nem pra nada consigo trabalho. E uma amiga minha disse, Dé, sabe o que é high school? Não, o que é isso? É o pessoal que vai fazer segundo grau, ensino médio no exterior, eles têm 15, 16, 17, 18 anos, os caras ficam um ano fora e ninguém cuida deles. E eu me lembro que na época eu fiz assim, que horror! Mas eles são muito novinhos! Mas quem é que cuida da adaptação deles? Andréa! Ninguém sabe cuidar da adaptação das pessoas. Quem sabe é tu, criatura tomatino! E eu, tá, e onde é que eu arranjo essa turma? Tu tens que ir nas agências de intercâmbio. E aí os meus amigos queridos fizeram uma lista para mim em São Paulo. Na época eu me lembro, eram 23 agências, turma, e mais meia dúzia ali no Brasil. E eu pegava o meu ônibus de Porto Alegre e eu ia para São Paulo, eu ia para Belo Horizonte, eu ia para o Rio de Janeiro, eu ia para Brasília, eu ia de ônibus bater na porta das agências. E ali uma meia dúzia que eu amo muito abriram as portas para mim. E aí, nem sei, né? Nem sei. Quando eu vou trabalhar, eu não digo que eu vou trabalhar. Eu digo assim, amanhã de noite tem festa. E aí a minha família sempre pergunta, onde é que é a festa? Aí eu digo, a festa é na agência tal, é na agência tal, é na empresa tal, amanhã tem festa. E já saio realmente muito feliz. Passado quase 10 anos, os pais dos intercambistas, eles me diziam, tu sabe o que é expatriado? Não. O que é isso agora, meu Deus? Ideia, expatriado. São famílias que vão ao redor do mundo por causa das suas empresas. Shell, Petrobras, Danone, Braskem, a Odebrecht, Banco do Brasil, Citibank, Bank of China. Toda essa turma, eles vão para lá e para cá com as suas famílias para trabalhar. E eles também têm dificuldade de adaptação e eles podem melhorar muito a performance deles com esse negócio aí que você tem. E aí mas eu tenho medo. Tá louco trabalhar com executivo, bem capaz. E eu, moleca. E aí eu descobri que executivos também gostam de moleques. Sobretudo quando a gente tem o que falar. Tem uma frase romana que todo mundo conhece, que César já dizia, né? O povo gosta de pão e circo. E eu me dei conta que eu tinha pão para dar, conhecimentos nutritivos. Mas como eu sou palhaça, também tem circo. Então eu fiquei feliz de poder oferecer pão e circo, né, no Fórum Romano. E em 2007 eu começo com os expatriados. Foi muito legal, foi um encontro de alma também. Poder ajudar as famílias, poder ajudar as crianças, poder ajudar as esposas, poder ver o cara aqui e um tempo depois ver o cara lá. Nossa, gente, é muito legal, é muito legal. E aí eu faço mestrado, eu começo a escrever os livros. Quando eu faço mestrado, a minha orientadora foi muito bacana. Ela chegou e disse, eu fiz mestrado na Federal, em Santa Catarina, e ela disse, Andréa, eu não tenho ideia do que você está falando, desse negócio de psicologia intercultural. Eu só quero saber uma coisa, tu te garante? Professora Juraci Siqueira, era o nome dela. Se eu me garanto, eu me garanto. Você pode deixar que eu me garanto. E todos os meus queridos professores e colegas da época, todos, da International Association for Cross-Cultural Psychology, o meu querido professor Gert Hofstede, que morreu esse ano, professor Barry, professor Sam, professor Lewis, toda essa turma na época do mestrado, mandando material para mim, turma, por correio. Sabe o que é isso? Eram umas coisas assim, não pensa que tinha Google, não tinha nada disso. E aí eu fiz um mestrado, e estudando para cá, para lá, e fazendo curso, e dando curso, e terminou a história. Então, quando eu voltei para o Brasil também, eu preciso agradecer e mencionar o ICUAI, que é o International Christian Youth Exchange, que tinha o seu braço em Porto Alegre, através da ABIC, Associação Brasileira de Intercâmbio Cultural. Eu fui voluntária 2 anos com eles.
quando eu tive com eles, eu tive a alegria de participar do projeto deles, que era o Youth for European Community, ou alguma coisa assim, eu não me lembro o nome, mas era ação para os países não membros sobre educação intercultural. Então, quando eu conheço a educação intercultural também, eu fico louca, é praticamente um craque na minha vida esse negócio, porque aí eu juntei a educação intercultural, a educação para a paz, a educação não violenta, educazione alla mondialità, educazione allo sviluppo umano e mais um monte de autores fantásticos e põe tudo no caldeirão, com patas de morcego e asas de gambá, e mexo, e o que eu tenho para dizer para vocês é isso, gente. Essa é a minha psicologia intercultural. Ela nasceu de dentro para fora. Eu tenho 2 filhos, a Eduarda de 18 e a psicologia intercultural de 31 anos. E quero agradecer muito, 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 porque tem uma frase que também me marcou no caminho, que dizia: ninguém é excelente sozinho, ninguém. Então, se eu tivesse que nomear os donos das agências de intercâmbio, os professores, os expatriados, os RHs, os autores dos livros, né, os estrangeiros que me davam bola, porque eu também pensava, por que vão dar bola para uma latino-americana, né? Eles davam, eles dão. Então, eu sou muito grata. E a palavra gratidão hoje, ela é moda. O que me irrita um pouco. Porque a gratidão, ela não é abstrata, ela não é um construto e ela não é teórica. Gratidão é você poder reconhecer a importância das pessoas na sua vida de forma legítima. E se emocionar com a presença delas na tua vida. Então é isso, turma. Bem-vindos ao mundo da minha psicologia intercultural. E aí sim, eu prometo que as próximas lives eu vou tentar ser um pouquinho menos emotiva. Eu vou tentar. E mais acadêmica. Mas eu acho que eu não podia falar disso tudo sem primeiro botar meu coração na roda. Tá bem? Muito obrigada a todo mundo que me ouviu. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Boa noite.